Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre arte. Arte é produção de valor, circulação, sua dimensão simbólica. E já sei, você deve estar pensando, vamos ficar aqui batendo um papo, construindo sobre as linhas. Não, prefiro uma coisa mais prática. Quero chegar perto da arte. Vamos à sétima arte, ao cinema. Que tal? Um filme de arte muito clássico, muito bem elaborado? Não, acho que a gente pode fazer isso de um outro jeito. Escolhi dois filmes que você pode ver, se já não tiver visto, com a sua família, em casa. E esses filmes vão nos ajudar a perceber o valor da arte. São eles, 8 Mulheres e um Segredo e Pantera Negra. Sim, Pantera Negra. Aliás, vou começar por ele. Vamos lá? Puxa sua cadeira, senta aqui comigo, vamos assistir. Eu gosto muito da estética, da maneira como esse filme foi pensado. Tem várias coisas importantes, a ideia de você reatribuir valor cultural, social, identificar elementos africanos. Essa cena é triste, mas ao mesmo tempo remete a essa união da luta. Fatores culturais, sociais. Tem aqui um ponto que é muito importante e que perpassa todos esses debates. Quando a gente pensa em Wakanda, eu de alguma maneira acabo atribuindo um valor como se fosse uma ilha, mas isso é um equívoco. Wakanda não está isolada e nem é fruto somente da descoberta do vibrânio. O Pantera Negra, ele é um ícone, mas é um ícone de valores compartilhados e que de alguma maneira precisava de um marco, precisava de um símbolo de união. O vibrânio, apesar de toda a sua força e todo o seu papel, ele é parte daquilo que o povo fez com ele e não simplesmente a ideia de que aquilo vem, se estabeleceu entre todos e se tornou uma verdade. A sociedade que você está observando é justamente uma sociedade que busca entender qual é o seu papel. Só que a morte do T'Chaka, a morte do rei e a ascensão do T'Challa vai acabar gerando uma dificuldade grave sobre como essa sociedade deveria continuar se organizando, como e quais são os próximos passos necessários. Será que o meu valor, aquilo que eu identifico como cultura e como sociedade, se eu expor, se eu circular, se eu levar para o mundo, eu não vou entrar em ameaça? Será que de alguma maneira eu não posso perder tudo aquilo que de alguma forma eu conquistei? A que interessa a minha cultura, aos outros, meus feitos, as minhas possibilidades? Não seria melhor eu me manter isolado? Mas, ao mesmo tempo, o quanto de tecnologia, o quanto de transformação, o quanto eu posso contribuir para uma sociedade global? O valor e a dimensão simbólica da arte, ela está naquilo que é atribuída, o que um povo coloca. Uma arte não se dá só pelo valor financeiro, que é o que leva essas forças a tentarem roubar e retirar, que leva todo o enredo do filme. Mas é muito mais do que isso. O vibranium está colocado como peça essencial de um valor cultural, de todo esse conjunto que aquela sociedade representa. A dimensão de enriquecimento, uma nova possibilidade de vamos fazer, é menor, de alguma maneira, do que a dimensão do que aquilo representa para aquele povo. Eu sempre que vejo essas cenas, eu fico pensando sobre isso. O quanto das culturas historicamente marginalizadas, que perderam muito com a invasão de outras culturas, que tiveram seu papel reduzido, tenho receio sincero de mostrar a beleza do que pode ser discutido. O Ayrton Krenak, no Brasil, sobre discussão
os elementos indígenas, ele diz, nós temos sabedorias absolutamente gigantescas que vocês estão doentes sem conhecê-las. Mas quando a gente expõe, simplesmente vocês dizem que isso não faz parte do mundo moderno, não faz. E aí é melhor se fechar. Mas se fechando, eu só vou atrair cada vez mais os corpos de violência. A arte serve como símbolos sociais. Ver o Pantera Negra me ajuda a pensar sobre a construção de valor, o papel social e as identidades relacionadas àquela dimensão cultural presentes na própria arte. Mas vamos ver um outro filme. Eu já estou bastante emocionado, é bom ver esse filme, ver esses personagens, ver essa identidade, e isso dá um ponto especial. A gente precisa debater os problemas étnicos da nossa sociedade, o preconceito que justifica toda essa violência. Por exemplo, que o próprio personagem, o próprio antagonista coloca, o Rick. Você tem essa negação como a única forma possível. E a arte como a única forma de rediscutir os símbolos que você precisa ter. Aliás, outro filme também tem um pouco desse diálogo. 8 Mulheres e um Segredo é um filme que, quando ele aparece, e as suas dimensões de alguma maneira aparecem, ele fica como somente, agora vamos mostrar um filme igualzinho eu fiz ele masculino, só para as mulheres não reclamarem. A gente precisa parar de ser machista. A gente precisa parar de identificar e achar que a gente é tão importante que tudo é resposta para esses velhos barbados. Mas tudo bem. O filme é brilhante. E a maneira como ele constrói os elementos de arte, os símbolos, são muito especiais. Qual é o enredo desse filme? Você tem uma mulher que, saindo da cadeia, conhecendo muito daqueles símbolos e dos valores atribuídos, queria um roubo impactante. Impactante em diversos aspectos simbólicos. E esse é o ponto. Dá uma olhada nessa fotografia, a maneira como ele foi elaborado. O filme vai se passar por grandes joias, pelo fabuloso Museu Metropolitano de Nova York, vai passar pelas questões relacionadas a Cartier e a loja da Cartier, vai andar por essa Nova York dando muito um tom, uma determinada simbologia. Por que roubar uma joia Cartier? Olha, por que pegar justamente no meio dessa festa, desse grande baile, essa joia? Por que essa representação das joias europeias como símbolo? Olha, é muito legal nesse filme que você tem uma séria impressão que você não tem um antagonista. Todo o jogo dele parece estar em meio ao tempo, a inteligência, a resistência, a continuidade. Eu preciso pensar, por que o museu? O museu ele é símbolo, normalmente daquilo que uma determinada sociedade construiu como tendo valor. A circulação normalmente é marcada pelas obras que são entendidas como tendo valor. Então, tudo aquilo que é reconhecido, você vai ter uma estrutura que está ali colocado. As joias da coroa, o colar Cartier, todas as simbologias que, de alguma maneira, marcam aquilo que a sociedade reconhece como iconográfico. E o que representa o roubo? O que representa a possibilidade de chegar ao mercado negro? Representa que aquilo ganhou tanto valor que você já tem um duplo valor circulante, os golpes disputando. Qual é a dimensão simbólica? Dá uma olhada no museu. Dá uma olhada nos trajes. Perceba na iconografia da festa cada um dos elementos, os personagens, os detalhes, os chapéus, as roupas.
Dá uma olhada como é manifestada o valor daquela coroa. Olha ali, como é que você constrói a ideia de um mundo paralelo. Do lado de fora, nada disso. Esses elementos são muito ricos para a gente poder pensar. Mas, professor, eu não entendi bem qual é a proposta, qual é a relação dos dois filmes. Um dos caminhos importantes que a gente precisa fazer é perceber a epistemologia dos campos. A arte, ela tem a sua própria base, as suas próprias linhas de teorias do conhecimento, que estudam e percebem a própria construção da arte. Uma das grandes discussões da arte é aquilo que atribui valor à arte. Normalmente, o nosso imaginário só pensa a atribuição de valor à joia Cartier, do museu reconhecido, e não consegue reconhecer o valor daquelas sociedades onde eu não me identifico. Mais do que isso, aquelas sociedades são consideradas como pontos de exploração. Quando você bota lado a lado as duas telas, é muito legal você ver de alguma maneira como estão representados o que é valor para um e o que é valor para outro. Quando você coloca as duas imagens, você coloca que os dois casos estão sendo marcados pela ganância, pela disputa, por um valor que foi atribuído a elas e que vale a outros campos, a ideia de poder simbólico. Vamos lembrar de Pierre Bourdieu. Poder simbólico é o poder do reconhecimento. Dentro de um campo, aquilo tem valor. Quando esse valor extrapola e vários grupos têm interesse naquele valor, reconhecem aquele valor, aquilo é poder simbólico. E nos dois filmes vocês veem ícones claros de poder simbólico. Mais do que isso, você consegue perceber as dimensões. O que são dimensões? Desde pequenas dimensões, pequenas camadas, a importância para um grupo, símbolo de unidade, lógica de valor, o quanto aquilo vale em um mercado formal, o quanto aquilo vale em um mercado informal, processos muitas vezes negligenciados, o risco do crime, qual o papel dos governos dentro dessas relações, que papel a sociedade atribui a isso. Nota, você mergulhou numa dimensão de valor olhando dois filmes, que teoricamente nem deveria se encontrar, e a gente rapidamente consegue ver eles se fundindo na cabeça da gente. A sétima arte, o cinema, ele é uma expressão da nossa própria sociedade. Ele nunca é uma atribuição fora, ninguém tem uma ideia de que não dialogue com o próprio mundo. Como a gente vê a arte hoje, os artefatos e a construção do valor, está representado da maneira como a gente também vai comer a nossa pipoca e sentar para assistir um filme quando a gente quiser com a nossa família. Entenderam a ideia? Agora é com vocês. Se provoquem. Qual valor você atribui à arte? Qual valor está representado dentro do seu cotidiano? Que papéis, de alguma maneira, tem um símbolo A ou B quando você começa a pensar? Será que realmente aquele quadro que você foi convencido que deve ficar admirado é tão mais importante do que um determinado grupo, uma pedra, um campo, um espaço dentro da sua cidade? Vou fechar com um exemplo que eu gosto muito. Tem uma mesa numa determinada região de Juazeiro do Norte, onde um dos milagres, um sujeito importante para aquela cultura, Padre Cícero, era justamente permitir ter levantado aquela mesa. Os romeiros vão lá, tentam levantar a mesa e não conseguem tirar a mesa do chão. Nota as atribuições simbólicas, nota as construções de valor que a gente consegue perceber. Será que a mesa vale quanto para aqueles romeiros? Será que aquelas joias realmente valem quanto para aquelas disputas que estão em meio àquele processo? Agora é com vocês. Boas leituras e um grande abraço.